Um bom dia a todos. A nossa convidada para o podcast do Portal das Artes de hoje é uma mulher extremamente apaixonada por tudo que faz, que tem uma energia contagiante. Quando eu olho para ela, eu vejo uma mulher, uma mãe, uma profissional que eu admiro muito. E nós vínhamos, por acaso, sem combinar nada, vínhamos de um voo de volta nessas férias e tivemos conversando sobre algo muito importante que nós até falamos, olha, isso é um podcast incrível, porque as pessoas muitas vezes têm alguns traumas, algumas dúvidas enquanto pessoa, enquanto mulher, e se calhar a gente poderia falar sobre isso e poder fazer isso reverberar em muitas outras mulheres. Daqui a pouquinho vocês já vão saber sobre o que eu tô falando. Tem aqui ao meu lado esta mulher linda, Flávia Reis. Olha a responsabilidade. Eu que agradeço muito, Leide, por esse espaço, por poder contar um pouquinho de mim, né? Poder partilhar, porque eu sei que nem todas as pessoas têm acesso assim a Flávia mais próxima. A gente já se conhece há muitos anos, a gente já passou os perrengues juntas. Mas fico mesmo muito grata de coração por esse momento. Flávia, perrengue, história. Nós temos, eu acho que quando a gente começa a conversar, a gente quase que sente que a vida é um livro, né? Tem tanta coisa para partilhar. E eu queria começar sabendo um pouquinho sobre a tua infância. Como é que foi a tua infância no Brasil? Para as pessoas conhecerem um pouco do teu processo e para poder perceber nesse ciclo a força dessa mulher que hoje apresenta ideias que nós vamos chegar lá. É assim, eu acho que todos nós temos uma história que dá um personagem de novela, né? Mas eu falo que o meu também já começou intenso. A infância não foi muito fácil, porque não posso dizer que foi das mais difíceis, porque eu tive amor e carinho à minha volta, graças a Deus. Mas eu venho de uma relação muito difícil, porque a minha mãe engravidou muito jovem. Minha mãe tinha 17 anos e o meu pai tinha 30 e tal anos. Podia ser pai dela. Que é algo muito comum no Brasil naquele período, né? Ela era filha uma das 8 e queria sair de casa. E isso foi uma forma dela sair de casa casando com meu pai. Meu pai era muito velho e não tinha... Muito velho. Naquela época, né? Sim. A gente fala, naquela época era muito velho. Mas pronto. Mas não tinha filhos. Naquela época ele ainda não tinha filhos com aquela idade. Então, pra ele era muito importante essa relação. Quando eu nasci, era o bibelô, né? Só que a relação da minha mãe nunca deu certo com ele por isso. Por essa questão de idades. Ela era muito jovem, muito criança. Foi mãe muito cedo. E ela teve que lutar muito cedo. E a minha mãe não tinha condições financeiras para trabalhar e ficar comigo. Eles, mais ou menos entre os meus 2 anos, se separaram. E eu acabei ficando com meu pai. E ela foi trabalhar em casa de famílias, fazendo faxinas e isso. E ela tinha que dormir lá, portanto ela não podia me levar. Eu fiquei com meu pai. Meu pai, pronto, pra ele era tudo ficar comigo. Então ele sempre fez o melhor dele, mas ele tinha uma coisa que foi o ponto de partida para minha mãe sair de casa. Meu pai se envolvia com drogas, ele tinha o lado bom e o lado mau. Eu vi um homem maravilhoso, eu vi um homem que me dava amor, carinho, que era simpático com todo mundo, mas ele tinha um lado negro, que se envolvia com contrabando, com drogas. Eu cheguei a subir em favelas com ele. Eu lembro dessas cenas, eu lembro de pedir a um policial para não levar ele preso. Lembro de situações, coisas, gente, tipo, ele roubando gasolina com um pedaço de mangueira, coisas erradas. Eu já sabia o que era errado, eu tinha noção. Eu sabia, eu olhava pra minha mãe e via, ela tá certa, e eu olhava pro meu pai e falei assim, ele tá errado. Eu tinha noção, criança, eu conseguia perceber isso. E quando eu ia fazer 7 anos, meu pai faleceu dia 5 de maio, faço aniversário dia 21, então foi bem próximo, por isso que eu lembro. E eu perdi ele, foi uma situação em que eu não esperava, ele foi assassinado na porta de casa.
e por pessoas que a gente tinha uma relação próxima e eu não imaginava nunca que poderia isso acontecer. E então eu não vi. Eu tava momentos antes com ele sentado e eu pedi pra ir brincar na casa de uma amiga. Ele falou, não, fica. Ele me chamava de chumbinha, porque eu era muito gordinha. Ao contrário de agora. Ele falou assim, fica. E eu falei, não, eu não vou. Pronto, eu pedi e fui. Fui na inocência, não sabia o que ia acontecer. E eu tava na casa do meu coleguinha, quando ele chegou, um dos amigos chegaram pra brincar e falou assim, o seu pai morreu. E foi tudo... meu mundo desabou. Eu lembro que eu nem consegui chorar. E eu não fui ver ele no hospital, não fui ver no enterro, não me levaram, não acharam legal. Quantos anos, Flávia? Tinha 6 anos. E então eles disseram que não devia. Por um lado foi bom, porque eu fiquei com a imagem dele ali sentada comigo, conversando no portão. E falando de brincar. Exato. Mas por outro, ficava aqui uma imaginação na minha cabeça que ele estava vivo. Eu pensava, ele tá vivo, ele tá escondido em algum lugar e ele vai aparecer em qualquer momento. Eu durante muitos anos imaginei isso. Durante muitos anos eu guardava trabalhos de escola, pensando que ele ia voltar. E eu falava com a minha mãe, olha, você pode fazer sua vida, porque depois eu fui morar com ela. Você pode ter os seus namorados, casar de novo. A única coisa que eu peço é pra nunca me pedirem pra chamar um outro homem de pai, porque pai eu só tive um. Então sempre teve um amor muito forte que eu guardei e foi uma dor muito forte que eu tive logo em criança. Portanto, eu aprendi a lidar com a perda muito cedo. Para além dessa confusão da minha vida ser sempre hora tá com a mãe, hora tá com o pai. Minha mãe às vezes me colocava na casa de alguém para cuidar de mim e ele ia lá e tirava porque ele não aceitava. Então sempre foi uma confusão. Minha infância foi um bocado assim. Depois eu fui morar com a minha mãe depois que meu pai faleceu. E sempre tive a presença dos meus tios, da parte de mãe. Porque sempre moravam com a gente algum tio, era um vai e vem. Eu falava que era estalagem, né? Minha mãe sempre foi mãe dos Casa irmãos. de brasileiro cabe muito. Então, eu tive, graças a Deus, eu tive esse convívio. Eu falo que foi muito bom, porque eu aprendi muito com os meus tios. Os gostos, maneira de ser. Alguns faziam uma coisa errada, eu já tinha noção. Esse envolvimento do meu pai com drogas eu nunca quis, nunca mesmo, nunca tive interesse nenhum. Eu era do tipo, a chata da sobrinha que olhava pro meu tio e falava assim, quantos cigarros você fuma por mês? Aí ele falava, eu falava assim, pegava a calculadora e calculava, falava, você sabe que isso dá X por mês, você sabe que isso dá por ano uma viagem em tal lugar, né? Eu era chata. E sabe que eu noto que normalmente quando a gente tem traumas muito grandes na infância, como os traumas que a gente passou quando criança, todas as dificuldades, tanto financeira quanto emocional, eu noto assim, ou a pessoa vai para um caminho de luz, assim, eu não quero isso pra mim, a primeira vez que pus álcool na boca eu tinha 24 anos, ou a pessoa realmente vai por um caminho muito escuro. É muito difícil ficar no meio do caminho quando você passa um trauma grande quanto esse. Você sente isso, Flávia? Exatamente. Eu acho que eu não sei, eu falo que o meu anjo, ele é muito... ele trabalha pra caramba. Mas é assim, eu já tinha muita noção naquela época do que tava errado e do que tava certo. Eu não sei te dizer... Você acha que isso nasceu contigo? Eu não sei, é lógico que o fato de eu ter não a mãe sou muito perfeita, nova. eu erro, e é com os meus erros que eu aprendo, graças a Deus. Porque senão a gente não consegue saber se tá errando, se tá acertando. Mas é assim, eu já sabia nesses pequenos detalhes as coisas que não podia me envolver com drogas. Eu cheguei a ver, eu era muito curiosa, não sei se é do signo, né, que a gente pronto mesmo signo. Eu olhava pro meu pai e pro meu tio quando se escondia num quarto, porque eu já sabia o que eles iam fazer. E eu olhava na fechadura pra ver, porque eu queria ter certeza do que estava acontecendo. Então eu via os dois cheirando cocaína. Oh, meu Deus. E ali eu falava, isso tá errado, porque eu sabia, eles fecharam a porta, foram pra ali, foram fazer isso, tá errado. Já gravava aquilo na minha cabeça. Flávia, mas a gente tá falando de uma criança de 6 anos e nem isso ainda, né? Porque seu pai, quando faleceu, você tinha 6 anos. Eu já gravava isso tudo. Eu já gravava isso tudo. E, no entanto, eu olhava pra minha mãe e falava assim, uma mulher batalhadora, que trabalha, que se esforça, que tem... Ela é uma máquina, eu falo pra ela. Hoje em dia, eu falo assim, como é que é? Você vai curtir a vida, porque eu já cresci, já fiz a minha vida. Você vai aproveitar mais agora a sua vida, porque ela sempre foi...
trabalho e nunca dependeu de ninguém. Ela nunca colocou nenhum homem dentro de casa. Às vezes faltava uma coisa ou outra, mas ela sempre foi muito esforçada. Então eu tinha os dois exemplos, sabe? Houve ali uma parte que não foi culpa dela e eu sempre compreendi o lado dela, que cortou um pouco a nossa relação de mãe e filha em criança, porque eu fiquei mais tempo com meu pai. Então essa relação eu acho que é extremamente importante. Eu vejo hoje em dia com a Yasmin, sabe? Que ela é colada, às vezes eu falo assim, você não quer dar uma volta? Não tem nada pra fazer. Mas é extremamente importante essa fase. Eu tenho pena que a gente não teve. E ela ficou muito carregada de responsabilidades. E ela não tinha, às vezes, tempo pra estar comigo. Ela tinha que trabalhar pra pagar contas em casa, não deixar faltar nada, dar uma educação. Uma mulher sozinha no Brasil criando uma mulher, você sabe muito bem como é que é. Minha mãe era do tipo que falava 10 minutos, chegou em casa. E não tinha telefone, né? Não chega nos 10 minutos. Não tinha. Ela falou assim, olha, os vizinhos estão todos de olho. A gente tinha o Big Brother, que eram os vizinhos. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia o que você fazia. Portanto, eu não sei. Eu acho que, lógico, que a gente começa a seguir caminhos, né? Eu acho que depende muito da cabeça, mas eu tive uma força muito grande da parte da minha mãe também nesse sentido. Ela me orientou muito. Depois que eu fiquei com ela me orientava muito o que estava certo, o que estava errado. Ela pegava comigo, ela brigava comigo. Quer dizer, eu tenho esses dois paralelos. Eu amo muito meu pai, amo muito a minha mãe. Eu sei o que meu pai fazia de errado, eu sei o que falhou da parte da minha mãe, mas os dois completaram pra mim. Você agora me deu assim uma pincelada, assim, como se você pintasse, assim, passasse uma pincelada grande no quadro da vida, porque tem muitos jovens, eu gostaria que muitos jovens pudessem ouvir esse podcast, porque muitas vezes por coisas muito erros do ser humano chamado pai e mãe, que às vezes são erros que nem são tão graves assim, né? E é muito difícil praticar o perdão, a compreensão. E quando você me conta a tua história, a gente tem uma história bastante parecida, cenário diferente, mas uma história muito parecida, eu começo a pensar no caminho que a gente fez, nas transformações que a gente fez e que isso vem em grande parte de um perdão que ninguém ensinou pra gente. Exatamente. Foi o fato da gente conseguir olhar pro pai, olhar pra mãe, não sei como, se calhar isso vem conosco de outras vidas, não sei se pessoas que estão nos assistindo têm outras crenças, mas tem uma sabedoria às vezes que vem e nos protege. E esse olhar com perdão pro pai e pra mãe, compreendendo que eles são seres humanos cheios de erros, defeitos, acertos, qualidades, e a gente enfrentou isso com coisas que não são corriqueiras, não são do dia a dia, são realmente trabalhos gigantescos enquanto ser humano, né? E eu noto, e aqui me identifico imenso contigo, é que há um amor e uma ternura sincera pelo processo dos nossos pais. Queria te ouvir falar um pouquinho Exatamente. sobre isso. Eu acho que é assim, eu nunca julguei a minha mãe, eu sempre respeitei ela. Quando ela tomou a decisão de sair de casa, porque ela me falou isso uma vez, ela falou assim, se eu não saísse de casa, se a polícia parasse na porta, ia te levar para um orfanato e eu e seu pai ia para cadeia, eu não ia conseguir provar que eu não estava envolvida naquilo. Se eu saísse, foi o que aconteceu, seu pai faleceu, eu consegui te pegar e você veio morar comigo. Então, Lid, eu faria a mesma coisa que a minha mãe. Percebe? Isso foi um amor de mãe. Por mais que doesse. E olha, doeu, né, e olha que doeu, e olha que eu lembro do meu pai, porque é normal, que eu acho que isso é péssimo para uma criança. Se tiver pais e mães escutando isso, não façam isso, pelo amor de Deus. É péssimo quando o pai ou a mãe fala assim, olha, fala pra tua mãe voltar, fala pra tua mãe aceitar a relação de novo. Isso é péssimo, Lídia, porque eu fazia isso com a minha mãe. E é péssimo porque a gente se sente manipulada mesmo em criança. É um jogo que é terrível. Não façam isso, porque eu sentia isso. Chegou um ponto que eu mesma sentia a necessidade de não falar mais. Eu não falava mais. E você conseguiu não passar pra frente as coisas? Eu acho que nesse ponto também é como minha mãe. Minha mãe, a gente às vezes choca bastante. Que é normal, também tem a ver. Esse respeito da nossa história. E eu respeito, eu às vezes fico sem falar com ela.
Mas o falar é pra não ser agressiva, pra não chatear, sabe? Não é que não esteja preocupada com ela, e se tiver alguma coisa que aconteça mesmo, eu tô sempre no backstage, sabe? Às vezes você precisa de tempo ajudar, e mas eu preciso do espaço. Eu dou espaço porque isso é importante pra gente. Mas isso foi uma coisa que a gente foi criando. Mas eu sou o contrário com a Yasmin. Eu sou capaz, por exemplo, de deixar a Yasmin lá com ela, passar um domingo e vou fazer as minhas coisas, porque eu acho que é importante essa relação, sabe? Eu sinto que é como se aquela parte em que eu não tive com ela de pequena, ela tem agora com a neta. É recuperada. Exatamente. Mas é assim, minha mãe sempre ela foi pai e mãe. Então olha, nossa, eu agora vejo situações que eu falo assim, eu falo com a minha mãe, como é que você conseguiu me criar? Lembra que minha mãe trabalhava num restaurante e ela chegava em casa tipo 2 da manhã. E eu saía da escola por volta do meio-dia e ficava esse tempo todo sozinha dentro de casa. E a gente morava num que a gente chama de barracão, né? Era um barracão em que não tinha portão. Era um terreno enorme, não tinha portão. Então eram os vizinhos que ajudavam muitas vezes a olhar. Minha mãe falava que morria de medo do que acontecesse, ladrões e o que... Nossa, eu falo assim, como é que você conseguiu me criar? Hoje em dia, eu seria incapaz de criar minha filha assim. Uma das escolhas de estar aqui em Portugal é pela segurança. Portanto, também fiz muita asneira, eu era muito ativa, eu gostava de estar na rua, eu gostava de brincar. Eu era um moleque, né? Hoje em dia eu trabalho o lado feminino, mas eu era um moleque. Meu pai me ensinou a andar de carrinho de esfera, que chamam aqui, né? Carrinho de rolimã. Eu gostava de estar no meio dos meninos, a correr, a brincar. E chegava toda ralada, nossa, terrível. Minha mãe ficava louca comigo, levei umas surras de vez em quando, espetáculo. Falei assim, olha, tô bem, tô viva. Hoje em dia eu só começo a rir das coisas. E eu acho que é assim, a gente tem que aprender, e isso que é difícil, é ultrapassar. E eu agora, mais do que nunca, na idade que eu tô passando por isso muitas vezes. Esse ano eu senti muito isso, olha, não deu isso certo, ou alguém falou isso, ou passa pra frente. Flexibilidade. Vambora. Aceitação. Vamos aceitar e vamos pra frente. Não adianta ficar aqui remoendo. Não vale a pena. Aquilo serve, né? Isso serve pra mim? Não encaixou. Não encaixou. Então tá tudo bem, deixa encosto de lado. Não é um tá tudo bem banal. É um tá tudo bem mesmo. Tá ok. Essa é a sua opinião, tá ok. Então eu sigo em frente e pronto. Não ressoou comigo, né? Exatamente. Flávia, e o que você... as mães que estão te ouvindo, com certeza pensam assim, mãe do céu, e ela é mãe. Quais foram as transformações que você sentiu, que você conseguiu fazer dessa criança? Olha, antes de fechar a pergunta, eu tive uma aula sobre os setênios com Henrique Pizzilli, e ele falava dos primeiros 7 anos na humanidade, a antroposofia, que junta a filosofia com a antropologia. E eles, na humanidade, eles vão nos dando, assim, de cada 7 anos, o processo que a gente vai fazendo. E ele fala ali que os primeiros 7 anos são os anos de mãe, de cuidado. São os lugares onde temos o ninho, a proteção. Dos 7 aos 14, tudo pai. Que é onde o pai chega pra gente e diz assim, vamos, faz, experimenta, vai. E aqui é a época dos heróis também, onde a gente acredita, a gente aprende através do afeto. O professor, Fogo adora esse professor, e a gente começa a aprender mais com esse professor, né? E então, não vou passar daqui, vou até os 14. Você teve isso um pouco trocado? Tive. Né? Você falou assim, minha mãe aqui teve um papel de pai também, e ela aqui nos primeiros anos, ou seja, tudo isso nos traz consequências. Todas essas etapas que a gente salta ou não nos trazem consequências, às vezes muito boas, às vezes de algo muito ruim a gente transforma isso em algo bom, em aprendizado, né? Aprendemos que a dor não vem para nos derrubar, ela vem realmente para nos ensinar, ou seja, não ficar nela, mas aprender com ela. E aí, como que nasce a mãe Flávia
Eu vou pular a adolescência, porque eu tenho tanta coisa que eu quero te perguntar ainda do mundo adulto, então eu vou pular um pouquinho a adolescência, se calhar a gente passa aqui outro podcast conversando, porque eu quero saber da mãe, como é que foi esse processo com a Yasmin? O que teve algum flashback? O que te tocou? Quais foram os seus medos? Quais foram as tuas forças aqui? A Yasmin foi uma bênção. A Yasmin sempre foi, não a Yasmin em si, mas eu sempre quis ser mãe. Sempre. Pra mim não fazia sentido não ser mãe. E eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que ser mãe. Porque às vezes é difícil, a gente não quer responsabilidades, mas poxa, tendo em conta o que minha mãe passou, meu pai passou pra me ter, eu falei assim, se eu tiver boas condições, ou vai lá minimamente, por que eu não posso ter uma criança, né? Por que eu não posso passar? E o que me chamava mais atenção é que quando eu trabalhava com crianças, você estava comigo, eu cuidava das crianças como se fossem minha naquele momento, naquela uma hora. E eu falei assim, poxa, caramba, eu vou ficar aqui ensinando essas crianças todas e não vou ter a minha pra ensinar? Eu ficava chateada. Eu falei assim, eu quero ter a minha também. Mas foi um processo, assim, que nem foi do nada, mas também aconteceu tudo muito rápido. Eu estava terminando o conservatório de dança, eu estava terminando o meu trabalho, eu não sabia que estava grávida, eu estava grávida de gêmeos. Uau. Eu perdi um dos gêmeos porque foi muito estresse, muito esforço naquela época, outros fatores também, mas pronto. E fiquei sabendo que eu estava grávida depois de um tempo, de uma menina, super feliz pra mim, pronto. Aí veio a paternidade, veio lá o meu pai, né? Porque eu acho que todo o processo da gravidez, eu tive muito apoio do meu marido, Duarte, mas eu lembrava sempre do meu pai. Tava com a minha mãe também, mas eu lembrava sempre do meu pai. E eu lembro que quando eu tive a Yasmin, primeira coisa, quando eu olhei pra ela no hospital, eu pensei, poxa pai, queria que você estivesse aqui. Inconscientemente, pronto. Pensava, tá aqui, mas eu queria fisicamente, eu queria te dar um abraço, eu queria que você estivesse aqui, eu queria que você carregasse a sua neta no colo. Mas pronto, isso sempre aconteceu ao longo da minha vida. Havia momentos importantes que eu falava, queria que você estivesse aqui. Eu sabia que ele estava, mas eu queria que você estivesse aqui, fisicamente. Mas foi uma felicidade muito grande, quando eu dei aula até o último dia. Eu dei aula até o último dia. Eu trabalhei até o último dia, a bolsa arrebentou, eu estava em aula, arrebentou aos pouquinhos. Pra mim, porque eu falo, aquelas águas devia ter outra cor, porque parecia que eu tava com incontinência. Eu falei assim, tô fazendo xixi. Eu não fazia a mínima ideia, dormi, no outro dia acordei, fui comer o meu pão de queijo maravilhoso antes de ir pro hospital. Correu tudo bem, foi mágico, assim, ver aquela carinha, aquela... Foi parto normal, Flávia? Quase, foi porque ela tava de ombro, então teve que ter ali manipulação, mas nossa, é daquelas coisas que não dá pra explicar, né? É um amor, a gente muda completamente só de ver. Eu lembro que eu tava no hospital e, coitada da menina, ela é estagiária, tava dando banho na Yasmin. E ela tava dando banho e eu falei assim, amanhã você não dá banho não. Eu pensando comigo, amanhã você não dá banho não, mãe, sou eu que dou banho, você não sabe dar banho não. Já o instinto, gente, já louco, da leoa, já vem. A leoa vem e ela fala assim, não, eu sei cuidar da minha cria. Amanhã você não pega nada. Que louco isso do banho, né? Meu Deus do céu. É louco, porque assim, você fica... Eu não fiquei... Eu falo que os macacos ficam pulando na nossa cabeça, né? Principalmente quando a gente tá grávida. E eu falo assim, não, deixa o que tiver que ser vai ser. Eu não fiquei pensando muita coisa, não. Claro. Eu relaxei. Relaxa, deixa a coisa andar. Eu fazia a minha parte, quero fazer atividade física, comer, quando dava. Pronto. Porque eu passei muito mal, você sabe? Sim. Eu engordei só 6 quilos a gravidez toda. Foi terrível. Na verdade, você acabou perdendo peso, né? Porque... perdi peso. Foi terrível. Mas eu lembro que naquele momento cria um amor, cria uma força, não sei te explicar, e a gente fala assim, pau, e agora? Ao longo do crescimento da Yasmin, foi difícil no sentido de gerir tudo, porque eu queria ser a mãe presente, mas eu tinha que ser mulher, esposa, professora.
Artista, filha, era muita cobrança. Era muita cobrança. E eu ficava louca. Tinha momentos em que eu falava assim, nossa... Vou surtar, exatamente. Era muito. E eu queria dar um pouquinho... Seu melhor em todas as áreas, né? E a Flávia tava lá. A Flávia não existia. A Flávia, coitada, ela ficou lá no canto. E hoje em dia, um pouco do meu trabalho é um bocado nisso. É tentar ajudar as mulheres nesse sentido. Olha, se organiza, porque você vai sentir falta de você. Não abraça tudo não, porque não dá. E hoje em dia você sabe como é que eu sou. Só abraça aquilo que eu dou conta. Se eu não dou conta, olha, tá tudo bem, segue em frente. Porque é preciso. É preciso a gente se cuidar, se amar, para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos. Senão não vale a pena. Você vai estar toda destruída, você não vai conseguir cuidar do seu filho direito. Você vai ter falta de paciência. Ai, é muito difícil. E eu depois, nesse processo, fui tentando ajustar. E houve momentos em que a relação também, eu e marido, teve um momento difícil. A gente quase que terminou e a gente teve que lutar. Isso também foi importante, a gente lutou. E hoje em dia eu olho pra trás e falo assim, tudo isso foi importante. Todos esses momentos foram importantes. Tudo faz parte do processo. Tudo faz parte. E a Yasmin, assim, eu tenho muito a agradecer. Nenhum filho é perfeito e nem nós somos perfeitos, não é? Mas eu vejo um coração muito grande naquela menina. E é o que me dá um conforto imenso. Assim, não sei o que você vai ser no futuro, mas tudo indica que é pras artes, né? Mas eu falo assim, menina, vai fazer outra coisa, porque a gente sabe, né? Difícil que experimenta outra coisa. Mas ela gosta de cantar, ela gosta de atuar, ela adora gosta... Comida, aquela menina ama comida. O que eu não comi na gravidez, ela come agora. Mas ela vem com uma consciência incrível pra idade dela, né? Você sempre me fala que ela quer fazer workshop de comida vegetariana, vegana. Isso é tão lindo. Eles já vêm com uma consciência diferente. Como eu acho que a gente, no nosso período e no espaço que a gente veio, de tempo e local, né? A gente também veio com uma consciência diferente. Exatamente. Às vezes eu fico olhando pra trás, a gente também não tinha tanta informação, né, Lídia? A gente até queria, mas a gente não sabia pra onde ir. Hoje em dia eles têm muito mais acesso, mais informação e podem mudar. E ainda você não sente que eles estão nessa harmonia da compreensão de excesso, às vezes, de informação, porque tem muita informação, nem todas com qualidade, né? E tem informação que não tem que ter uma qualidade de profundeza, tudo, não. Mas, pelo menos, mesmo que seja um divertimento, mas que seja um divertimento gostoso, construtivo, e eles estão tendo excesso de informação, isso está trazendo muita ansiedade para os nossos jovens, eu sinto agora. Mas olha, da Yasmin ainda, só para fechar o ciclo aqui, porque você já me deu um gancho para ir lá para as mulheres lindas que você trabalha. O que você sentiu no caso Flávia? Tudo que eu trouxe, todas as minhas dores. Por exemplo, a minha mãe bateu muito, não sabia como fazer diferente. Tinha ela tinha muita incompreensão dentro dela. Era uma mulher extremamente inteligente, uma mulher que me deu muita força, mas ela batia muito. E isso, quando eu sou mãe, eu senti, eu quero transmutar isso, eu quero poder conversar com os meus filhos. Eu quero sim ser o chão deles, não abro mão do meu emprego, né? Às vezes na adolescência, quando eles viram pra gente falar assim, eu te odeio, isso, aquilo, você fala assim, não faz mal, esse período faz parte do meu serviço, eu aceito, faz parte desse período da adolescência. Mas depois eu senti que eu consegui transmutar, mesmo que algumas vezes eu ficasse assim, meu Deus, eu não consegui colocar nada lá dentro. Depois, quando você vê um momento de aperto, tá tudo lá dentro, eles correspondem, né? Só vejo que eles estão vivendo os desafios das próprias idades. Mas consegui transmutar essa questão do diálogo. O que você conseguiu transmutar? O que você sente, assim, desse período tão forte? O que você transmutou? Lídia, assim, é muito difícil porque a gente como mãe, a gente tenta, mãe e pais, né, que tem pais que também tem que cuidar dos seus filhos sozinhos, e assim, a gente tenta passar o nosso melhor, mas a gente não sabe o que vai ser o resultado, né? A gente tenta fazer o melhor pra dar certo. E eu também, como você, tentei e tento dialogar mais com ela, porque eu até brinco com ela, falei assim, olha, a minha infância a gente tinha um drone que chamava Havaiana.
aonde a gente passasse, se fizesse coisa errada, aquele drone voava. Portanto, eu espero não fazer isso com você. Espero não fazer isso com você. Adoro. E às vezes eu falo de uma acelerada, eu corro em casa. Quando ela vê que eu tô correndo, ela já sabe, epa, já exagerei, já não posso. É uma inteligência. Eu faço assim uma corrida rapidinha, mas eu tento sempre ir pelo diálogo. E a gente vai nessa caminhada, vai tentando orientar assim, faz assim. Ela é teimosa, eu sou teimosa, mas ela tem uma teimosia que é uma maravilha, mas pronto, isso faz parte dela também, eu aceito, mas às vezes eu falo pra ela, olha, a mãe fala uma, fala duas, fala três, mas já é o limite. A próxima você bate a cabeça e tá tudo bem, que você vai aprender. Ai, que lindo Tem isso, que ser, Flávia. eu falo com ela, eu falo assim, eu não vou ficar aqui repetindo 500 mil vezes, eu deixo você cair, que é pra ver se você aprende. Literalmente cair, porque há dias Literalmente. eu falei com ela assim, ela colocou um tênis e eu falei, você vai cair com esse tênis na escola que tá chovendo? Não, aquela coisa, teimosa. Eu, tá bem. Ela, poxa mãe, entrei lá na escola, passou 5 minutos e eu caí. Eu falei assim, olha, praga de mãe pega, mas brincando. Porque é isso, eu acho que faz parte. É preciso eles bater a cabeça na parede que é pra aprender. É preciso também. Eu acho que é isso que acontece agora na geração, né? Que essa geração A gente não deixa cair. A gente segura muito. Eles já não brincam na rua como a gente fazia. Não caem, né? Como a gente caía e depois levantava e vamos embora. Então é preciso também deixar bater de vez em quando. A gente avisa, a gente explica, mas é preciso bater a cabeça pra Eu tive uma aula agora com... Eu falo muito da escola, né? Das aulas que eu tô fazendo, mas é porque realmente me inspira muito. E tive uma aula com uma pessoa que não via, não consegue ver. E ele fala assim, com muito amor, ele diz assim... eu tive uma mãe extraordinária que dizia pra mim assim... Você vai cozinhar, você vai pegar o transporte, você vai fazer tudo. E ele falava assim, e eu me queimei muitas vezes. E ela dizia, filho, você vai se queimar, mas você vai aprender a cozinhar. Você vai... ou seja, ele falava assim, a confiança da minha mãe, que eu era capaz de cair e levantar, foi uma mestra para mim. E eu hoje sou autônomo. Isso é lindo, isso é lindo. Você me trouxe isso eu tento fazer com ela, assim como eu faço com as minhas meninas, que é assim, acredita em você. Há dias eu peguei ela fazendo uma coisa que eu achei muito bonita, que é assim, ela tava falando com uma amiga no telefone e ela tava assim, amiga, acredita em você, fala, eu posso, eu quero, eu confio, coisas que eu faço pra ela. E eu achei tão bonitinho, porque eu falei assim, não entendi o que elas estavam a dizer, mas eu falei assim, chegou, a informação chegou, tá lá. E é acreditar, e é isso que eu coloco nelas. Eu falei assim, você é capaz, no seu tempo, porque é isso que eu fico... Gente, a minha vida foi de trás pra frente. Eu entrei na faculdade com a Yasmin no colo, portanto, foi tudo de trás pra frente. Mas eu acreditei muito no que eu queria. E quanto mais as pessoas falavam, você não consegue, mais me dava força pra eu ir à frente. Eu sempre fui assim. E é assim, não vale a pena você se encher de opiniões, principalmente opiniões negativas. Há uma música que eu amo, da Ana Carolina e Seu Jorge, que a frase é: tá cheio de tatu pra te levar pro buraco. Mas é verdade, gente, tá cheio de tatu pra levar a gente pro buraco. São poucos aqueles que te dão a mão pra te tirar do buraco. Portanto, eu escolhi, e com erros, tá bem? Porque eu não sou a santa, eu errei também ao longo desse processo. E ainda vamos errar. Exatamente. Mas eu escolhi ser a pessoa que incentiva as outras e não as que leva pro buraco. Pro buraco já tá cheio de gente pra levar. Eu prefiro ser aquela que incentiva. Eu posso não ganhar nada, Lid, mas eu prefiro ser aquela que incentiva. Vá lá, força. Eu fico feliz por uma pessoa que conseguiu uma coisa que ela queria. Você fez isso primeiro com você, então você tem essa força pra fazer com todo mundo. E é por isso que eu tô super emocionada, porque eu reconheço esse lugar de você olhar e falar assim, ok, eu posso tudo. Eu posso ser prostituta, eu posso roubar, eu posso isso, eu posso aquilo. A vida me deu desculpas pra tudo. Mas não, e você é aquela pessoa que vai me dar a mão
para eu sair do buraco. Exato. E você se deu a mão para sair do buraco. E com essa força que você tem, com essa conversa que a gente tem aqui, e não precisava ter essa conversa para ver e para perceber o quanto você transmutou não só contigo, como com a sua família, com a sua filha, com as mulheres que você toca. A sua filha é um ser humano incrível, cheio de amor, cheio de força. Você é uma mulher incrível, cheia de amor, cheia de força e com muitas dores pelo caminho. A gente caminhando junta, a gente vai vendo o processo uma da outra. A gente não tá sempre junto, né, Flávia? A gente tá muito próximo, mas fisicamente às vezes a gente tá separada. Mas a vida nos dá esse presente de poder sempre encontrar uma alegria no meu coração. E agora eu queria falar um pouquinho com você sobre esse trabalho que você faz com as mulheres. Como que esse podcast começa? Começa com uma conversa no avião, eu dizendo assim: Flávia, o meu calcanhar de Aquiles, eu me trato espiritualmente, me trato emocionalmente, apesar de que o emocional também está ligado com a questão da alimentação, da autoaceitação, da comida. E eu muitas vezes, na dor, preencho essa dor, esse não conseguir com a comida. E como o meu calcanhar de Aquiles é o exercício físico, isso fica completamente desarmonioso e desequilibrado. E em muitos momentos de dor na minha vida eu tive grandes pesos. E eu me sentia muitas vezes feia, muitas vezes incompetente, muitas vezes não bonita para mim mesma. E esse foi um trabalho muito forte que eu vou fazer, e eu acho que vou fazer para a vida toda, porque a minha relação com a comida vem de criança também, de passar fome, e até hoje eu não consigo comer devagar. Essa semana tivemos aqui alimentação consciente com a Madalena Jesus, e eu recordava assim, eu trato a comida de uma forma muito sagrada. Quando chega na mesa eu preciso estar presente e consciente demais para não engolir a comida. Porque vem aqui todo esse processo de fome física, fome emocional, e é um trabalho que eu vou fazer pro resto da minha vida. E eu te falando sobre isso, você me traz um espelho completamente diferente, que eu acho que é muito legal a gente partilhar com as mulheres e com os homens que estão nos ouvindo, com todo ser humano que está nos ouvindo. Nós estávamos a falar assim, espontâneo, né? E quando a gente começou, a gente falou assim, se dava um bom podcast, porque eu sempre tive, a minha infância e a minha adolescência, eu tinha um peso normal e às vezes um pouquinho a mais. Tanto meu pai brincava comigo, me chamava de chumbinho, meu avô, porque eu comia bastante, ou cupim, né? Cupim é caruncho, que eu comia pra caramba. Eu sempre assim, eu como a mesma quantidade que o meu marido. Uau. Eu como igual um peão, desculpa lá. Ai, eu como bem. Só que eu gasto também. Muito. E às vezes o que as pessoas não percebem é isso. É o que você come e o que você gasta. E cada pessoa é de uma forma. Cada pessoa vai ter que comer uma quantidade, não é? E gastar de uma certa forma. Isso por quê? Porque eu também senti que houve, principalmente da gravidez até agora se calhar tá mais controlado, eu tive um certo bullying, vamos dizer assim, que eu não levo como bullying, mas um certo bullying que sempre me olhava e falava, você tá muito magra, Flávia, o que tá se passando? Você tá magra, nossa, você tá magra. E eu, gente, eu tô trabalhando. E eu sou assim, eu quando trabalho eu me entrego de alma. Às vezes, não é que eu não... E dança horas, todos os dias. Eu gasto bastante. Por mais que eu coma bastante, eu tô gastando muito. E, principalmente, se você estiver também trabalhando a mente, você também tá gastando muito. Eu tava na universidade, uma época em que tava muito pesado pra mim. Eu trabalhava, tava em espetáculos, tava com as minhas aulas. E quer dizer, aquilo era um desgaste físico muito grande e sempre a perder, não conseguia ganhar, não é? Porque gastava mais. Eu gastava muito. E isso às vezes chateava. Mexia contigo? Mexia. Eu vou falar, porque quando a pessoa chegava perto de você, tá muito magro, o que tá passando? Aí eu entendia por um lado, que a pessoa também já não me via há muito tempo e é normal falar. As pessoas que estavam próximas de mim percebiam por que eu estava magra, porque elas não sabiam do esforço que eu estava fazendo, mas me chateava essa situação, essa comparação. E foi aquilo que a gente estava falando no avião. Você chamar uma pessoa... Geralmente ninguém fala que a pessoa tá gorda, porque a pessoa, só se a pessoa for muito cara de pau. Já tive.
Mas pergunta, você tá grávida? Isso é muito chato. Isso é muito chato. Já me aconteceu algumas vezes. Mas o magra é mais fácil. Eu acho que é mais fácil a pessoa falar, nossa, você tá tão magra. Não é um magra, nossa, você emagreceu, mas você tá bonita, hein? Mas emagreceu. Porque eu vejo me emagrecer, não é só uma questão de estética, é saúde. Tem que ser. É saúde, sabe? Eu faço atividade física, não é pra ficar bem fisicamente. Pode ser também. Mas o principal pra mim é saúde. É saúde. Então você pode estar magra e estar com saúde. Até porque quando a gente foca no emagrecimento ou no ganhar peso, aquilo é um objetivo aqui, não é o processo. Exato. E aí você não cria um hábito, né? Exato. Então eu, por exemplo, desde que comecei esse trabalho com a comida, venho perdendo aos pouquinhos e é algo que eu entreguei e vou tentando sempre estar no fluxo natural. É exatamente isso. Mas foi muito interessante ouvir você falar da parte ao contrário, de como te chateou sentir que, ao contrário, que o bullying, ou seja, me doeu a pessoa pensar que eu tava muito magra. Então, em comparação a quê, né, Flávia? Porque muitas vezes eu tive um pouco acima do peso que se diz que é o normal, mas eu tava super bem comigo mesmo também. Né? E essa cobrança da imagem, da sociedade, é algo que, por exemplo, a gente faz o trabalho com mulheres, trabalho de empoderamento, de força, de autoconhecimento, já se abala. Agora imagina as pessoas que nesse momento estão se deixando levar pela comunicação, pelo que a vida é e não estão olhando para dentro. Meu, isso é um inferno na cabeça das pessoas. É o que eu falo, você tem que aceitar o que você é, e o meu trabalho vai muito nisso. O meu trabalho com as meninas da dança oriental é aceita o que você é, e foi o que eu fiz também comigo. Eu ia pra balança e tava sempre 46 quilos. Eu falei assim, olha amiga, olhei pra balança um dia e falei assim, você quer ficar nos 46? Então fica nos 46, eu não vou me chatear mais com você não. Vou te jogar no lixo. Olha, se amanhã a gente engorda, tá tudo bem, se não engorda, vai ficar nos 46, tá bem. Eu tô bem, eu tô me sentindo bem, porque não valia a pena. Isso que é importante. E quando a pessoa já me falava, nossa, tá magra, eu falei assim, pois é, trabalhando, menino, isso daqui vai gastando, olha, quando der tempo, eu vou ingerindo. E eu falo assim, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu processo. E a gente não pode ficar ansiosas, não dá. O trabalho que eu faço hoje com as meninas é nesse sentido. Aceitem o que vocês são. Primeiro passo. Hoje. Aos poucos, vocês vão melhorando aqueles pontos em que vocês querem melhorar. E a dança, através da dança oriental árabe, eu tento ajudar elas nesse sentido. É o maior desafio, é que elas olhem para si. Eu sou assim, eu tenho as minhas limitações, se calhar tenho falta de coordenação, ou tenho boa coordenação, mas não consigo levantar a cabeça porque eu sou super envergonhada, não consigo olhar pra frente. Olha, tenho aqui alguma coisa no meu corpo que não me identifico, mas tá tudo bem, porque é o que eu falo pra todas elas, estamos todas no mesmo barco. Todas nós. Ninguém tem um corpo perfeito, desculpa lá. Ninguém olha no espelho e fala assim, tô perfeita. Você pode estar num dia em que você fala assim, hoje eu tô me sentindo bem. Hoje eu tô melhor, tô me sentindo melhor comigo mesma. Mas a gente tá sempre em busca de melhorar. Como sempre, vida, é normal, né? Exato. Agora, a gente também tem que aceitar que há dias que não tem sol, o sol não tá aberto. E há dias que ele tá aberto pra todo mundo. Portanto, é assim, ele tá lá. E a gente tem que aceitar. Há dias que a gente vai querer comer. A gente vai olhar e falar, nossa, eu tô inchada, não sei o quê. Mas há dias que se calhar você vai trabalhar um pouco mais para melhorar isso. E é você colocar também uma rotina, mas sem estresse. Leva devagar. Rotina com organização, mas Organiza. Com flexibilidade. Exatamente. Também eu acho que é importante a gente procurar os profissionais, né? Porque há casos e casos. É importante a gente buscar os profissionais e valorizar o trabalho desses profissionais, porque isso também leva, como é que eu posso dizer isso? É que às vezes as pessoas têm que começar a pensar também no trabalho de cada profissional, que às vezes aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente doa, o valor que a gente paga não compra aquilo que a gente doa. Você sabe o que é isso? Que às vezes você dá um pouco mais do que um valor financeiro paga, sabe? E as pessoas têm que começar a colocar a mão na consciência e pensar assim, não, mas se eu quero mudar, então
eu vou me munir. Eu vou procurar um profissional, vou valorizar o trabalho dele e vou procurar esse profissional e vou fazer as coisas de forma leve, sem pressão. Porque a gente já tá com pressão em tudo quanto é lado. Eu acho que assim, estamos ainda com o reflexo da pandemia. Quem não aprendeu, devia ter aprendido. Não vale a pena ficar agora passando um por cima do outro, que tudo pode acontecer. Eu, Lídia, esse ano tive situações muito boas. Foi um ano bom no sentido que tive boas energias, pessoas à minha volta que me ajudaram bastante, mas eu tive uma perda muito grande. Tive um amigo que foi agora, mês passado, e me chocou muito, porque era uma pessoa jovem, pessoa que eu convivi no Brasil, e foi assim do nada. Ele estava em outro estado, estava a trabalhar. O outro estado do nosso, estava em São Paulo, nós somos de Minas Gerais. E ele estava a trabalhar e ele teve um infarto do nada. E era uma pessoa que estava a cuidar dele, da alimentação dele, sabe? Foi do nada. Deixou uma menina de 4 anos, se eu não me engano. Portanto, é assim, eu comecei a olhar para isso e falei assim, caramba, Deus nos dá a oportunidade de viver. Se eu não levanto e não faço o que é o mínimo, que é agradecer e viver, caramba, com tantas pessoas que foram e queriam, né, ter essa oportunidade, é o meu dever valorizar e trabalhar. A gente não vai conseguir as coisas de um dia pro outro. Se você quiser fazer as coisas de alma limpa, sem passar por cima de ninguém. É um trabalho de formiguinha. E isso tudo, o processo também de nos aceitar, principalmente agora falando do trabalho feminino, né? É você se aceitar. Não é você passar por cima de ninguém ou levantar bandeiras aqui que nós somos melhores, não. É você fazer uma troca com o teu parceiro, explicar para o seu parceiro, olha, preciso de sua ajuda, porque assim não dá. Isso tudo faz parte. Eu aprendi. Eu aprendo todos os dias e aprendo com as minhas alunas também, Claro. sabe? Muito, muito mesmo. E levar elas pro palco, esse sábado a gente teve o Oriental Sai e eu falei pra elas, o meu objetivo de vida, porque chega um ponto que a gente fica assim, o que eu tô fazendo aqui? E o meu objetivo de vida é fazer com que essas mulheres, meu propósito, é que as mulheres olhem, as mulheres que eu consiga chegar até elas e que elas olhem pra si e falem assim, não, eu sou capaz, no meu tempo, mas eu sou capaz de tudo que eu quiser, eu sou capaz. Lembrar da frase, pra te levar pro buraco tá cheio de tatu, tá cheio, então pensa em você e respeitar, que eu acho que isso é uma coisa que tá faltando, é respeitar e ter bom senso. Eu acho que os dois estão juntos, ter bom senso e respeitar as pessoas que estão à nossa volta, mas ser capaz de levar elas para outras pessoas assistirem. Eu falo, não é só uma questão de espetáculo, é uma questão de vocês enfrentarem a vida. O palco, a gente tem que enfrentar a vida. Tem que enfrentar. Menina, pode cair uma coisa lá do teto, você olha, ri e continua. Quando não é o cair, né? Como que a gente vai levantar? Flávia, eu ficava aqui 2, 3 horas conversando contigo, tinha tanto ainda para falar contigo, mas eu tô grata pelo que nós conseguimos partilhar. E fica para mim aqui uma mensagem desse podcast, que é dar a mão para si próprio, dar a mão para nossa família dentro de casa, os nossos filhos, nosso marido, e dar a mão para o próximo. Exato. E eu acho que nessa verdade de quando você diz assim, o meu propósito é capacitar, primeiro você capacitou você, a seguir você, através da sua filha, fez essa transformação toda e vai fazer pro resto da vida com seu marido e com as mulheres que chegam até você e os homens também, porque tudo vai se... é porque agora eu tô com a fama de engravidar uma por ano. Eu falei assim, todo ano tem uma grávida no espaço. Criando eu falo assim, famílias. olha, eu não sei, o pessoal vai pra casa feliz, eu só sei disso. Criando família, gente, olha, muito, muito, muito feliz de te ter aqui, muito obrigada. E fica aí essa força pra você em casa, da capacitação, segura na tua mão primeiro, e a seguir você vai conseguir segurar na mão de todo mundo que te acompanha. Flávia, beijo, querida, muito, obrigada, muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Até a próxima.